Bem, vamos começar agora a falar do Vaticano II, nosso segundo capítulo do nosso podcast, do nosso vídeo aqui para o pessoal da Pastoral da Iniciação Cristã de Magé e todos que nos acompanham em suas casas. Agradeço novamente por me deixar entrar em seu lar. Vamos falar agora do Concílio Vaticano II, sem dúvida um dos grandes concílios da história da Igreja, um concílio pastoral, um concílio que modificou a maneira de ser católico, né? Vamos lá. Concílio Vaticano II foi de 11 de outubro de 1967 a 7 de dezembro de 1965. Então, um concílio longo, né? Essa é a Assembleia do Concílio. E, primeiramente, por que a Igreja Católica ela convida um concílio, ela proclama um concílio? Primeiramente, a gente tem que entender esse slide, essa tela. Se nós entendermos um pouco como funciona essa tela, nós vamos, sem dúvida nenhuma, entender, além do concílio, entender também a missão da Igreja Católica na Terra. Tá? Entender porque, às vezes, a Igreja é morosa em certas coisas, demora, porque a Igreja está em outro tempo. Né? Isso eu aprendi com a grande professora doutora Marta Braga, professora de História da Igreja, né? E desenvolvi algumas coisas também, e é muito salutar falar e explicar isso. Primeira coisa, nós temos aqui essa primeira linha azul com o tempo da Igreja. Essa segunda linha aqui seria a vida secular, o tempo normal. Magistério, concílio, ex cátedra. O que seria isso? A Igreja, ela vive com duas grandes questões que são pontuais. São questões que a movem. Primeira, a tradição. Segundo, a missão. Tradição e missão. Como levar a mensagem cristã milenar para o século, para 2014. Como trazer a mensagem de Cristo que pregou na Galileia há 2000 anos atrás, hoje em 2014. Essa é a missão da Igreja Católica. Levar a mensagem cristã e adequá-la ao tempo. Adequar ao tempo sem perder a tradição. Percebe como é complicado? Agora, como que a Igreja Católica faz isso? Como que a Igreja trabalha essa temporalidade? Que eu costumo dizer que é o tempo da Igreja e o tempo secular, o tempo eclesiástico e o tempo secular. Justamente trabalhando, como eu disse, as duas grandes vertentes, tradição e missão. Não esquecer da tradição de seu fundador, não esquecer dos santos da patrística, da escolástica, não esquecer dos contributos do cristianismo, não esquecer da sua tradição apostólica, dos papas, enfim, dos feitos da Igreja Católica, agora, com uma missão. Agora, a Igreja, ela não pode ficar só no tempo dela, não pode ficar simplesmente na tradição. Ela tem que vir para a missão. E ela faz incursões seculares, ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ela pega isso aqui e leva para cá, pega isso aqui e leva para cá. Então, o que quer dizer isso? Ela pega a mensagem cristã e vai falar essa mensagem cristã para o jovem. Ela vai falar essa mensagem cristã para o doente. Ela vai falar essa mensagem cristã do século XVII, do século XX, do século XXI. Percebe? Essa é a missão da Igreja. Transformar uma mensagem tradicional e milenar numa mensagem interessante, atrativa, sem mudar o conteúdo dessa mensagem. Aqui, no caso, seria uma maneira didática. O que é didática? É como apresentar algo. Não é mudar o algo, percebe? Eu não posso mudar as bases que constituem o cristianismo. Isso não existe e não vai existir. Tem coisas pétreas que a Igreja dificilmente vai mudar, porque se mudar, muda o fundador. Se mudar, a gente rasga a Bíblia, entende? Então, o papel da Igreja é esse:
levar uma mensagem milenar na vida secular e tentar, nessas incursões, modificar o comportamento moral à luz do Cristo, à luz da tradição apostólica. Esse é o papel da igreja, minha gente. Levar a mensagem cristã no tempo, no século. Olha que interessante. E o nome disso é magistério da igreja. É a autoridade que a igreja tem de ensinar e exortar. Para quem é professor, sabe que magistério é a autoridade que se tem de ensinar e exortar. É o ex-cátedra. Tá? Essa é a missão da igreja. E essa é a nossa missão. Levar a tradição milenar da Igreja Católica. Levar os contributos dessa igreja. Levar a filosofia dessa igreja. Levar os santos dessa igreja. Levar Jesus Cristo no século. E aí a gente vai utilizar de milhões de formas. Olha só, você está em casa agora, me ouvindo e vendo esse slide. Olha só que novidade isso. Que coisa diferente. Pensar isso há 100 anos atrás, 50 anos atrás, era impossível. Olha como é que a gente usa meios para nos aproximarmos. Olha, e eu estou falando de uma mensagem altamente tradicional, de uma mensagem cristã, milenar, pétrea, que não muda. Claro, vamos acrescentar coisas relacionadas à pastoral, mudanças na maneira de viver a catolicidade, mas não a catolicidade. O Concílio Vaticano II foi justamente isso. O Concílio Vaticano II foi uma mudança da forma de ser católico, mas não na essência do catolicismo. Foi um concílio pastoral, né? Não a mudança de ser católico, a mudança na prática desse catolicismo. Principalmente o Sacrosanto Concílio, que muda a liturgia, mas não apenas. A Igreja no Concílio Vaticano II, ela abre as suas portas para o mundo moderno. Isso é bem interessante. Aqui é uma frase embaixo: Roma locuta causa finita est. Se Roma disse, acabou a história. Então, um pouco isso. O respeito que nós devemos ter ao sagrado magistério da igreja, né? A autoridade que a igreja tem de ensinar e exortar. E você faz parte dele. Quando você estuda, quando você se debruça sobre algo e vai dar uma aula de catequese, você prepara a sua aulinha lá de catequese, você prepara seu encontro, né, com os tópicos específicos que você vai tratar. Olha, hoje eu vou tratar sobre o amor de Deus, vou falar isso, vou tocar nesse ponto, vou separar essa passagem bíblica, no final vai ter uma dinâmica e eu vou dar alguma coisa para as crianças de repente pintarem, vai ter uma música. Você está ali sendo a igreja. Tá? Você está levando a mensagem cristã, que é milenar, para o século. Levando a mensagem desse Cristo, que é milenar para os séculos. Essa é a missão da igreja. Esse é o papel da igreja. E eu te pergunto, Bruno, ok, entendi. Agora, para que a igreja quer isso? Para que a igreja católica quer levar a mensagem de Jesus hoje, no século? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o mandato de Jesus, é a missão do cristão, percebe? A missão do cristão é essa, levar a mensagem de Cristo ao século. A carta de João Paulo II é espetacular, Christi Fidelis Lais, a vocação do céu leigo. O leigo tem que ser fermento na massa, o leigo tem que estar no século, tem que estar ali movimentando, tem que ser entusiasta dessa mensagem cristã, que é milenar, que é tradicional, que é antiga. Não entender antiga como velha, ok? Não. Uma coisa velha é uma coisa que parou, tá? Uma coisa antiga e tradicional é uma coisa que ainda, claro, temporalmente está distante. Agora, tem a sua validade. Tem a sua validade. Quer ver um exemplo? Eu posso ter um carro velho ou um carro antigo. Um carro antigo, ele tem uma cronologia antiga. Vamos colocar que eu tenho um carro da década de 60, um Fusca, 66, né? Ele é um carro tradicional da Volkswagen, foi um dos primeiros carros produzidos no Brasil. Ele é um carro antigo. Agora, ele está destruído. Então, é um carro velho. Não é só um carro antigo. Agora, é um carro antigo, só que está direitinho. Anda direitinho, não chove dentro, né? Está direitinho, está funcionando, todos os comandos estão funcionando, tem seta, tem tudo. É um carro antigo. Tem o seu valor, funciona.
Então, como às vezes hoje é difícil pregar, por quê, gente? Desculpa ficar bastante batendo nessa tecla, bastante nesse slide. Por que hoje é difícil pregar a fé cristã? Porque a gente precisa de novas metodologias, tá? Claro, gente, não dentro da liturgia, tá? A liturgia é o serviço do povo. A liturgia tem que continuar sendo da maneira que é, ok? Estou falando fora da liturgia. Como que a gente prega a fé cristã hoje? Será que a nossa fé cristã é simplesmente com a Bíblia na mão e aí eu vou pregando a fé ou não? Ou uso outras maneiras de pregar a fé? Olha que instrumento maravilhoso. Gente, como eu aprendo com vídeos que eu vejo na internet. Impressionante. Né? Ontem mesmo estava vendo um vídeo do padre Paulo Ricardo. Nossa, que espetáculo. Né? Ele lá distante, nunca encontrei com ele na vida. Se me fala a memória, eu encontrei com ele uma vez que ele foi pregar um retiro e o padre Gilson estava com ele, eu cumprimentei. Mas nossa, que sabedoria. Olha, como é que a gente aprende? E eu não preciso estar perto dele para aprender. Eu estou distante, só que ele posta um vídeo no YouTube, no canal dele, e eu ali estou aprendendo com ele. Eu estou bebendo do que ele aprendeu. Ele está compartilhando o que ele aprendeu, a vivência dele espiritual, a vivência dele teológica, a vivência dele filosófica, as impressões que ele tem sobre o mundo. Olha que coisa espetacular que é isso. É incrível. E isso é uma maneira nova de evangelizar. Então, minha gente, use criatividade. A marca do cristão, sem dúvida nenhuma, é a alegria, é a felicidade. Às vezes eu vejo as pregações tão, desculpa o termo, tão incipiente, batendo sempre numa mesma tecla, uma pregação que é só moral, moral, moral. A vida não é só isso não, gente. Claro que moral é fundamental, mas tem outras coisas que eu posso falar, eu posso fomentar outras coisas, entende? Então essa é a missão da igreja. A igreja, por que a igreja faz isso? Eu até me perdi um pouco. Por que a igreja faz isso? Porque ela quer ser o cunho moral da humanidade. Eu estava falando de uma pregação só moral, 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 mas não é uma pregação simplesmente moral. A igreja quer ser, o cunho moral da humanidade. Ela não quer fechar as portas para ninguém. Quem não acende uma vela, escolhe a escuridão. Quem não acende uma vela, abraça a escuridão. A igreja é mãe e mestra da verdade. Então, ela quer indicar um caminho que ela considera e que é justo e verdadeiro para seus fiéis. E não só para seus fiéis, para as pessoas de boa vontade. Tá? Esse é o papel da Igreja Católica. Espero que você tenha gostado desse slide. E isso aqui é bem interessante a gente entender como que trabalha a igreja, como é que a igreja pensa. E o magistério é isso. Então, quando a igreja convoca um concílio, quando a igreja faz um sínodo dos bispos, quando a igreja se reúne num retiro do clero, quando a igreja se reúne em Magé, no dia 20 de julho de 2014, para falar sobre catequese, ela está vendo que ela tem que mudar a missão, ou que ela tem que adequar a missão, ou que ela tem que pensar a missão de uma maneira diferente, distinta. Porque vamos parar para pensar, a pastoral de iniciação cristã, o que é? Se não uma missão. Não é uma coisa dogmática. Nós não vamos mexer, ou não vamos discutir, ou não vamos alterar os dogmas da Igreja Católica. Não vamos. Não vamos. O que é um dogma? Uma verdade de fé. Nós não vamos entrar na seara das verdades de fé, se é ou se não é. Não. É pastoral. Por isso que é pastoral da iniciação cristã. É missão. É levar a grandeza do Cristo Jesus até o século. Olha, essa figura eu gosto muito, É a luz de Cristo, que vai iluminar a barca de Pedro. Num mundo revolto, minha gente? Num mundo cheio de ideologia. Num mundo que ser cristão hoje é tabu, Olha, nossa, você é cristão? Sou cristão. Vamos pensar um pouquinho, vamos fazer um pouquinho... Não posso sair da minha disciplina, minha gente? Vamos falar um pouquinho do contexto histórico do Vaticano II, O mundo teve uma grande modificação depois, aqui a gente tem Calvino, João Calvino.
da Reforma Protestante? Sem dúvida nenhuma, a Reforma Protestante modificou não só a religião cristã, a Reforma Protestante modificou o mundo. Tá? Eu, nas minhas aulas de história, nas minhas aulas de história e cultura cristã, né, a minha formação primeira é história, eu costumo dizer que a Reforma Protestante, a Reforma de Lutero, de Calvino, de Henrique VIII, não é simplesmente uma reforma religiosa, ok? Não é apenas uma reforma religiosa. É uma reforma religiosa também, de uma maneira até secundária, né? Claro que eu estou analisando isso como um historiador, como uma pessoa que se debruça sobre a história, aí um pouco menos de teologia, mais história, menos teologia. Né? A reforma é uma reforma antropológica. Tá? Quem está mudando nesse momento da história não é Deus. Deus é imutável. Tá? É o princípio da imutabilidade de Deus. Deus não muda. Tá? Deus é Deus e ponto. Tá? Eu sou o que sou. Agora, quem muda? O homem muda. O homem vai mudar a maneira com que ele vê o próprio homem, com que ele vê a natureza, com que ele vê o próximo, com que ele vê o trabalho, com que ele vê a justiça e outras coisas. Quem está mudando nesse momento é o homem. Né? Lutero fez as formulações, só que é uma mudança altamente antropológica. Nesse sentido, qual que é a grande novidade principal da Reforma Protestante? E aí nem tanto com Lutero, mas com Calvino. Uma frase que eu costumo dizer que às vezes causa assim, até um pouco de estranheza, né? É a dita chamada cristianização do dinheiro. Por quê? Na Idade Média, na Alta Idade Média, na Baixa Idade Média, né? Então no início do fim da Idade Média, o lucro era proibido pela Igreja Católica. Proibido e muito pregado, né? Para não existir essa prática. O nome disso era a usura. Por isso que o judeu, na Idade Média, foi perseguido, porque ele era o usurador. E olha só, vou te emprestar R$10, você tem que me pagar R$12,50. Olha, usura. Tá? Isso era proibido. Claro que tem questões que foram levantadas que a igreja proibia usura, mas ela própria cometia usura. Sim, mas são questões históricas da época. Eu não vou aqui tirar isso da história. Porém, a questão não é essa. A questão é que eu cristianizando o dinheiro, eu falando que o dinheiro é sinal da bênção de Deus, isso não é uma evocação nova. Calvino não inventa nada. Na verdade, ele se apropria de uma mentalidade judaica de prosperidade, que o próspero é aquele que o abençoado é aquele que é próspero, né? Eu lembro lá dos leprosos. Por que o leproso era leproso? Porque ele pegou uma doença? Não, porque ele era um maldito. Tá? Ele era um pecador. E Deus o estava castigando na pele. Tá? Ele pegou aquela doença porque ele foi castigado por Deus. Tá? E a prosperidade era o sinal da bênção. Então é o seguinte, se eu sou pobre, Deus se afastou de mim. Se eu sou rico, tenho fazenda em Mato Grosso, vários carros, é porque Deus me abençoou. Isso é um pouco da realidade do movimento chamado hoje no Brasil neopentecostalismo. Né? Os neopentecostais são assim, uma teologia da libertação. Então o que acontece? Com essa ideia, esse camarada aqui, né, o Max Weber, não confundir Weber com Karl Marx, tá? Às vezes o pessoal confunde. Max Weber, ele escreve A Ética Protestante, em alemão, né? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E ele vai mostrar como que essa mentalidade protestante de captação de lucro fundou o mundo moderno, tá? Fundou o nosso mundo. Hoje nós vivemos numa sociedade capitalista. Ah, Bruno, o capitalismo é o demônio? Não, não é. Tá? Capitalismo, como todo regime, tem coisas boas e tem coisas ruins. Eu também sou professor de doutrina social da igreja. Eu dou aula de doutrina social da igreja lá no Seminário Diocesano de Petrópolis para os diáconos permanentes, no curso de leigos. Então eu já estudo doutrina social há algum tempo. O que a doutrina social da igreja fala sobre os regimes?
que o problema não são os regimes, o problema está no homem. Quando o homem fizer o que nasceu para fazer, pode colocar qualquer regime que vai dar certo. Tá? O problema não é o regime, o problema é o homem. O capitalismo tem coisas boas e tem coisas ruins. Tá? E aí vem a Revolução Francesa, né? Que foi, sem dúvida nenhuma, uma coisa que quase acabou com a religião na Europa. Né? É o distanciamento, é o iluminismo. Se a Idade Medieval é a treva, a Revolução Francesa é a luz. Então, tudo que é religioso, eu tiro. Tá? Então, esse é o contexto histórico, basicamente. Tá? Um mundo protestante, tá? Com uma ética protestante forte, com uma captação forte. A gente vê aqui 1509, 1564, 1533, as grandes reformas. Né? E o livro do Weber, que foi escrito aqui já no século XIX e XX, nesse inteirinho entre Reforma Protestante e o livro do Weber, em 1789 tem a Revolução Francesa. Em linhas gerais, o que é a Revolução Francesa? É o fim do antigo regime. É o fim da maneira de se relacionar com os governos e também com a divindade. É o fim do metafísico. Então, nesse sentido, o que a Revolução Francesa vai modificar? Primeiro, acabou a monarquia. Acabou a monarquia na França. E a monarquia na França, a queda da monarquia na França, que significa a queda da Bastilha, que era uma prisão em Paris, que os presos políticos eram colocados lá e estão derrubando essa prisão, é o fim do antigo regime, né? Cortaram a cabeça do Luís XVI. Então, qual que é a frase que foi cunhada, né? Caem-se os tronos, caem-se os altares. E a religião foi configurada com o antigo regime, foi configurada com o trono. Então aqui eu sou um homem iluminista. Eu não sou mais um homem medieval, atrelado ao mundo antigo, atrelado ao metafísico, à existência de Deus. Não. E aí eu remonto uma frase de Protágoras. Aqui no iluminismo, o homem é a medida de todas as coisas. Olha só que danoso isso. Eu não sou a medida de todas as coisas. Eu tenho que ser medido, eu tenho que ter uma regra de vida. Qual vai ser a minha regra de vida? Eu vou ser cristão? Então eu vou ser cristão. Eu vou seguir essa regra. O iluminismo não. Ele está tentando destruir a mentalidade cristã. Aqui, uma revolução industrial, tá? Principalmente na Inglaterra, os tempos modernos, né? Então, o homem, aos poucos, com a cristianização do dinheiro, com a Revolução Francesa e com a Revolução Industrial, o que o homem passa a ser? Aqui eu botei um filme bem interessante, Os Tempos Modernos, do Chaplin, né? O que ele passa a ser? O homem passa a ser uma coisa. É a coisificação do homem. Tá? O nome disso é materialismo. O homem passa a ser uma coisa. O indivíduo, a pessoa humana, passa a ser um produto vendável, lucrável. E isso a igreja gritou. Tá? Olha, o que basicamente é o capitalismo? O capitalismo, ele vai trabalhar em sua dinâmica, né? Nós vivemos hoje num país capitalista, né? Claro que o Brasil, a gente pode falar de diversas coisas. O Brasil não é um país totalmente capitalista. O Brasil é um país híbrido, né? Onde o Estado faz intervenção o tempo inteiro. O que seria um exemplo de um país capitalista? Por exemplo, a Inglaterra, a Alemanha, né? São países prósperos, né? O Estado, né, é o chamado capitalismo liberal, o neoliberalismo. O Estado está de fora. Tá? O Estado vai simplesmente regular as coisas. Okay? O que a doutrina social da igreja fala? O que a voz da igreja fala? Que o Estado tem que trabalhar com o chamado princípio da subsidiariedade. Vou repetir. Princípio da subsidiariedade. Então, o Estado tem que dar subsídios para que a população sobreviva, cresça e se desenvolva por si só. Olha que interessante a doutrina social da igreja. Como é que o capitalismo trabalha? Né? É o seguinte, vê se a tua vida não é assim. Trabalho, dinheiro, igual consumo.
tá? Você trabalha, você vende a sua força de trabalho. Vamos colocar que, como eu, né? Às vezes o aluno chega para mim, professor, tu vai dar aula hoje? Eu falei, não, vou entrar na sala de aula e a gente vai ficar jogando Uno, para brincar, né? Vou dar aula, mas eu não dou aula, eu vendo aula, tá? Então minha carga horária é tal, ó, você vai dar 40 horas por semana e você vai receber por cada aula um valor X. Então, o trabalho. Esse trabalho vai gerar dinheiro e vai gerar um tipo de consumo. Vamos colocar que eu dou 60 aulas por semana. Eu vou ter um tipo de dinheiro, uma quantidade de dinheiro, e eu vou ter um tipo de consumo. Vamos colocar que eu dou 2 aulas por semana. Olha, eu vou ter uma quantidade de dinheiro e vou ter uma quantidade de consumo. Olha, tipo de trabalho, quantidade de dinheiro, tipo de consumo. Esse é o nosso mundo. Tá? Isso eu falo para os alunos lá do primeiro período. Falo, minha gente, o tipo de trabalho que você tem, você vai ter um tipo de dinheiro e um tipo de consumo. Se você estudar, você vai poder trabalhar no que você quer e vai poder ter a quantidade de dinheiro que você acha que é adequado para você e vai ter um tipo de consumo. Então isso é capitalismo, tá? Qual que é a outra proposta da época, né? O marxismo. O marxismo, né? Aqui no caso leninista, o marxismo do Karl Marx e do Friedrich Engels, né? Publicaram o manifesto do Partido Comunista. O que seria o comunismo, né? Comunismo, o que é para um tem que ser para todos. Pô, isso é lindo, né? Isso é bonito a beça. Porra, mas tem um porém, né? Olha só essa figura, né? Aqui é na Rússia, tá? Revolução Bolchevique, de 1917. Eu tenho aqui a loura bonita, ó, com a foice, e eu tenho aqui o louro bonito com o martelo. A foice e o martelo, que é o símbolo do comunismo, tá? A foice e o martelo, que é o símbolo do comunismo. Interessante tirar a foice e o martelo, botar um PT, fica igual a bandeira do partido que governa o Brasil hoje, mas tudo bem, deixa pra lá, né? Uma vez eu falei isso com uma pessoa, a pessoa falou assim, Bruno, o comunismo acabou. Então falou, deixa pra lá. Não acabou não, viu, gente? Olha só, hoje temos o marxismo chamado marxismo cultural, que é uma outra coisa. Então, indico lá o vídeo do padre Paulo Ricardo, né? Então, aqui, a moça com a foice é porque ela trabalha no campo, tá? Ela é uma agricultora, ok? E o rapaz aqui, com o martelo, é porque ele trabalha na indústria. Então, o que esse cartaz está dizendo? Uma frase aqui do Marx, lá no manifesto do Partido Comunista. Ele fala o seguinte: proletariado do mundo inteiro, univos. O que significa? Trabalhadores, univos. Tá? Trabalhadores, aglutine-se e vamos à luta. Sim, isso é bacana, tá? A Igreja Católica, ela é a favor da greve, desde que seja justa a greve. Porém, aqui não é greve, aqui é luta armada, olha. Então, eu posso matar, eu posso fazer violência para ter a paz, para ter o comum. Não, gente, isso é anticristão, tá? Isso é anticristão. Para o cristianismo, o comum, a partilha igualitária dos bens é justa, desde que o princípio, o meio e o fim sejam a paz. Nunca a luta armada, tá? Então esse é o contexto também do Vaticano II. Um mundo que é extremamente comunista, um mundo que tem ideais comunistas fortíssimos, tá? E aí, aqui no comunismo, a gente vai bater com dois grandes perigos. O primeiro é esse embate entre metafísica e materialismo. O que é metafísica? O que é materialismo? Vamos lá. O materialismo é um mundo sem Deus. É um mundo sem a metafísica, tá? É um mundo cartesiano. É um mundo vale o que está escrito. Está escrito, vale. Não está escrito, não vale. Pode ser medido, existe. Não pode ser medido, não existe. Tá? É um mundo altamente cientificista. Nem científico, tá, gente? É um mundo cientificista, onde a ciência passa a ser a voz
plena da verdade. Foi como um vídeo lá que eu postei, né, há alguns minutos atrás, a parte que você viu, né? Vai lá, ciência, me explica de onde veio o Big Bang. É exatamente isso que acontece. Silêncio. Ah, então não existe. Olha, ciência, me explica o amor. Exatamente isso, silêncio. O materialista vai falar, não posso explicar, não existe. Tá? É um mundo não científico, é um mundo cientificista. Tá? Onde a ciência passa a ser um dogma, onde a ciência passa a ser a religião. Nos meios universitários é assim, minha gente. Eu que trabalho na universidade sei como é que é. Você quer acabar com a discussão, falar, mas isso é comprovado pela ciência. E daí? E daí? A ciência que não é uma coisa, gente. Eu lembro uma vez quando eu era pequeno, eu estudava lá na Escola das Comunidades de Santo Antônio, Alto da Serra, né? Uma escola paroquial, e a professora falou assim pra gente, olha só, hoje nós vamos receber um cientista aqui na sala, porque tinha acabado de abrir o LNCC, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica, né? Isso na década de 90, devia ter uns 13, 14 anos, e foi lá um cientista. Quando o cara entrou normal, né, calça jeans, camisa polo, óculos, eu fiquei extremamente decepcionado, porque eu queria um cientista louco, entendeu? Eu queria um cara com jaleco branco, com um tubo de ensaio saindo fumaça. Eu não queria uma maneira, eu queria uma coisa. A ciência é uma maneira de fazer as coisas, é uma maneira de olhar as coisas, mas não quer dizer que a verdade está toda nela. Ela auxilia na busca da verdade? Auxilia, claro que auxilia. Agora, não é a verdade plena e absoluta. Tá? O materialismo é isso, é um mundo sem Deus, é um mundo onde Deus não tem voz nem vez, né? Os desafios do mundo moderno são esses, né? Hoje, minha gente, é o próprio do mundo materialista, né? Hoje, minha gente, não fica mais ninguém triste. Já viu isso? Ah, hoje eu estou muito triste. Não, a pessoa já está logo deprimida, né? Aí toma remédio. Não, gente. Eu tenho vários amigos psicólogos, né, que trabalham comigo na universidade, tenho vários alunos psicólogos, né, amigos. Gente, tá triste, chora, tá? Vai passar. Hoje os desafios do mundo moderno são esses. O niilismo, né? O que é o niilismo? Nihil, né? O nada, né? A pessoa não tem mais sentido para viver. Por quê? Não tem Deus. É um mundo extremamente cartesiano, é um mundo racional. Uma carta espetacular para entender um pouco isso é a Fides et Ratio, Fé e Razão, né? De setembro de 98, se não fala a memória, né? Fides et Ratio, Fé e Razão. O Papa João Paulo II vai versar justamente sobre isso. A fé e a razão são como duas asas que nos levam à contemplação da verdade. A fé sem a razão é uma superstição solta, né? Se eu não tiver razões para crer, eu não vou crer. Agora, a razão em si só tende ao desespero, porque tem coisas na vida, minha gente, que são inexplicáveis. Tem coisas na vida que só um metafísico vai explicar. O que é um metafísico, gente? É o além da matéria. É o além do que você vê. É o sobrenatural. É o pós-morte. É Deus. Tá? É o que a gente não vê. É o que nos rege. Tá? Olha o João 23. O desafio para a igreja é tornar-se capaz de infundir nas veias da comunidade humana de hoje a energia inesgotável, vital e divina do Evangelho. Olha a Bula Humani Salutis, de João 23, 25, né? Abertura do concílio. Olha só que interessante. O desafio para a igreja é de tornar-se capaz de infundir nas veias da comunidade humana de hoje a energia inesgotável, vital e divina do Evangelho. É isso aqui, ó. Olha, é isso. Tá? Novamente. Vamos lá para João 23. O desafio para a igreja é tornar-se capaz de infundir nas vidas da comunidade humana de hoje a energia inesgotável, vital e divina do Evangelho. É o adornamento. Tá? É o vamos movimentar, tá? Paulo VI, grande Paulo VI, um pontificado extremamente complicado, a Europa toda em guerra, tá? Ele
não proclamou o concílio, mas levou a cabo o concílio. Né? João 23, interessante, né? Convocou o concílio e o pessoal pensou que era um sínodo dos bispos da Itália. Ele falou, não, um concílio mundial. O pessoal, ninguém esperava um concílio. Ainda mais o João 23, né? Que era, assim, um papa de transição. Tá? Um papa de transição, olha, vai eleger o cardeal Roncalli, ele vai ficar aí 3, 4 anos, depois a gente coloca um bispo para ser papa mais novo com um pontificado mais longo. Proclamou um concílio. Só isso. Né? E aí, Paulo VI. Paulo VI talvez, né, não teria a força de João 23 para proclamar o concílio. Mas foi o homem que pegou o concílio, abraçou e levou o concílio. Tinha capacidade intelectual incrível, né? Olha, em 8 de dezembro de 1965, a celebração final com a leitura das mensagens para a humanidade, né, terminou. O concílio trabalhou durante 2 pontificados diferentes. João 23 o quis e o encaminhou, e o Paulo VI aceitou e levou adiante. Né? O Paulo VI foi de 63 a 1978, pontificado dele. Né? Aí a Assembleia do Concílio. Principais temas. Primeiro, né? Abertura ao mundo moderno. Eu tenho que utilizar o mundo moderno a meu favor. Não negar esse mundo moderno, entende, gente? Não negar. Eu tenho que usar o mundo moderno a meu favor. O que é bom, eu pego. O que não é bom, eu descarto. Agora, eu não posso refutar. Eu não posso falar, isso aí é do mundo. Não pode falar isso, gente. Tá? Às vezes eu vejo mentalidades extremamente fechadas, né? Não tradicionais, não antigas, mas velhas, dentro da igreja. Tá? Abertura ao mundo moderno. Olhar de uma maneira diferente não é mudar o que você pensa. Não é mudar o que você pensa. Trabalhar de uma maneira diferente não é mudar a tradição. Olha, a igreja fala isso. Vamos pegar a mensagem cristã e tentar responder as perguntas do século. Tentar responder as perguntas que estão sendo levantadas agora. Sobre a existência de Deus, sobre materialismo, sobre niilismo, sobre questões existenciais. Por que o século 20 e 21 tem tanta guerra? Por que as pessoas morrem de depressão? Olha como é que é isso. Então, abertura ao mundo moderno. Outra coisa, reforma litúrgica. Gente, pensar que o último concílio da história da igreja, tá? Concílio importante, antes do Vaticano II, o Vaticano I foi muito mais ou menos porque teve uma guerra no meio, né? Então teve que ser interrompido. Foi o concílio de Trento, em 1565. Então a igreja não era uma igreja medieval, tá? Uma igreja medieval. Uma igreja que via o mundo de uma maneira medieval. Então a reforma litúrgica era um imperativo. Eu preciso não virar de costa para o altar e de frente para o povo. Não é isso. Né? Eu preciso me comunicar de uma maneira mais eficaz e moderna. Foi essa a questão. Tá? Constituição pastoral da igreja, revelação divina, liberdade religiosa, o ecumenismo, né, um tema já nesse período altamente relevante, altamente pertinente, né, visto que o modo tradicional de ecumenismo é bem diferente, como mostra a encíclica Mortalianos do Pio IX, né, Pio XI, aliás, então modificou um pouco essa visão. E o apostolado dos leigos, né? O leigo no Vaticano II, nossa, o leigo passa a ser parte da igreja, né? O leigo, depois do Vaticano II, passa a ser parte da igreja. Antes era muito mais ou menos. Né? Olha, e aí os decretos, né? A Unitatis Redintegratio sobre o ecumenismo, Orientalo Ecclesiano sobre as igrejas orientais, Adigente sobre a atividade missionária, que interessante, ó. Christus Dominus sobre os bispos, falando sobre o ministério dos bispos, Presbyterorum Ordinis, né? Sobre os presbíteros, desculpe meu latim, viu, gente? Perfeita Caritatis sobre os religiosos, Optatem Totius sobre a formação sacerdotal, né? Também sobre os leigos e sobre a comunicação, que está errado, deixa
eu acertar isso aqui rapidinho. Ó. Pronto, viu? Ó. Isso. 3 decretos, né, sobre educação cristã, sobre a liberdade religiosa e sobre as religiões não cristãs. E 4 constituições. A Dei Verbum, a Lumen Gentium e a Gaudium et Spes, fundamentais. As constituições, gente, as 4, são espetaculares. E é o Sacrosanto Concílio falando sobre liturgia. O Sacrosanto Concílio vai restaurar o catecumenato, né, dos adultos, dividindo em diversas etapas. O tempo do catecumenato, estabelecido para conveniente instrução, será santificado com os sagrados ritos a serem celebrados em tempos sucessivos. Isso aí é Sacrosanto Concílio, número 62. E aí a gente vai, né, terminando por aqui essa etapa e vamos entrar agora para o terceiro capítulo.